Todo mundo aí me ouvindo? Dá um oi aí. Bom dia, bom dia. A última coisa foi a parte de aromáticos, galera. Foi aromáticos, não foi? E era a parte de nomenclatura. Verifica se era isso mesmo. Que anota tudo aí. Verifica se era a parte de nomenclatura. Você parou no metilbenzeno, também conhecido como tolueno. Cheguei a colocar esse nome aí também, Ana Beatriz, para ele? Metilbenzeno tolueno. Ele era exemplo 2, então. Foi o segundo? Só para dar continuidade aqui. Beleza, obrigado. Galera, então na última aula nós estávamos em nomenclatura de compostos aromáticos e aí eu dei nome em dois casos, que foi o benzeno, que é o primeirinho, depois o metilbenzeno. E aí agora eu vou dar continuidade nos casos aqui. Então eu vou passar rapidão e aí eu já explico como é que dá o nome, pode ser? Então vou anotar aqui primeiro, galera. Deixa o espaço do lado para a gente dar o nome. Dia, moçada. E aí, galera, vai anotando e vai deixando o espaço do lado para a gente dar o nome, viu?
Moçada, 2 minutinhos eu começo. A gente vai dar nome nesses compostos aromáticos aqui, usando sistema de numeração, ortometapara, né? Então, 2 minutinhos eu começo. Moçada, vamos lá então. Livro 2, frente C, módulo 5, compostos aromáticos. Na última aula, eu expliquei a regra de Huck, a questão da aromaticidade, que o benzeno, por exemplo, ele é plano, ele tem orbitais paralelos, que permite ali o fluxo de elétrons π. E agora a gente está treinando a parte de nomenclatura. Aliás, já é o terceiro exemplo, porque na última aula a gente já treinou, então, o benzeno e o tolueno, que é o metilbenzeno. Quem é a cadeia principal? Sempre que o benzeno estiver ligado com estruturas mais simplesinhas, um carbono, 2, 3, 4, ele vai ser a cadeia principal. Então, eu vou fazer esse quadro aqui inteiro, onde o benzeno é a cadeia principal. E na sequência eu vou inverter. Eu vou deixar ele como ramificação. Como que chama essa ramificação que tem 2 carboninhos aqui? Como é que chama? 2 carbonos, et. O fato de ser ramificação, il. Então, isso aqui chama etil e a cadeia principal é o próprio benzeno. Então, como é que ficaria o nome do composto? Primeiro, ramificação, etil. Depois, o nome da cadeia principal, que chama o quê? Benzeno. Então, o nome do composto, etilbenzeno, e não precisa falar que é um etil. Quando você tem uma ramificação, ela só tem essa posição 1. Ela não tem outro lugar para ela, então não precisa enumerar, tá bom? Etilbenzeno, o nosso terceiro exemplo. Galera, como é que chama esse daqui, hein? Alguém saberia dizer o nome dessa ramificação? Ela é a propil ou a isopropil? Quando a ramificação ela bifurca em 2CH3, ela abre em 2CH3, é porque esse caso é iso. Então, isso daqui chama isopropil. Então, o nome do composto, começando pela ramificação, seria isopropil, cadeia principal. Professor, chama benzeno. Então, isopropil, benzeno. Esse é o nome do composto, ok? Agora, quando você tem um benzeno que ele é dissubstituído, o que significa isso? Esse aqui é só o benzeno. Ele é não substituído. Colocou alguma coisa nele, aí ele já é monossubstituído. Colocou mais alguma coisa? Dissubstituído, trissubstituído, tetrasubstituído, pentasubstituído, e ele vai ser, no máximo, hexasubstituído. Então, você está diante de um benzeno que ele é o quê? Monossubstituído. E esse? Monossubstituído. E esse? Dissubstituído. Para benzenos que são dissubstituídos, você tem um sistema que é o ortometapara, mas tem que ser dissubstituído. Se ele for tri, tetra, penta, já não pode usar. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades.
a enumeração e o sistema orto-meta-para que eu vou explicar para vocês. Como que chama essa ramificação aqui? Metil, só tem um carbono. Como que chama essa ramificação aqui? Professor, também chama metil. Agora você vai enumerar. Como as ramificações são iguais, não faz diferença quem vai ser o 1. Tanto faz. Qual que você vai escolher para ser a primeira? Vamos supor que eu escolhi essa daqui, ó. Agora, qual que é a menor distância para a próxima? Seria percorrer o sentido horário ou o sentido anti-horário? A menor distância seria percorrer o sentido horário. Então, tem metil no 1, tem metil no 2. Como é que ficaria o nome usando números? Ficaria assim, 1,2 de metil, cadeia principal. Como é que chama a cadeia principal? Chama benzeno. Então, 1,2 de metilbenzeno. Acontece que os números 1,2, eles equivalem ao orto, a posição orto. Então, você poderia escrever esse nome de uma outra maneira. Você poderia me falar que ele é o orto, tracinho, dimetil, cadeia principal, benzeno. Professor, dá na mesma? Sim. Então, o que nós aprendemos aqui? Que o orto, ele equivale a 1,2, viu? Toda vez que for 1,2, você pode usar orto também. Esse caso aqui, o nome popular dele, tem alguns casos que você tem que saber o nome popular, que é cobrado. Esse aqui é chamado de chileno. Esses casos de dimetilbenzeno são chamados de chileno. E esse aqui seria o orto-chileno. Ele é o orto-chileno, ok? Então, além dessas nomenclaturas aqui que você tem usando número e usando orto, você ainda tem essa outra usual aqui para ele, tá bom? Existem 3 chilenos. Também é o chileno, porque ele é dimetilbenzeno, também é chileno. Agora, ele é um benzeno dissubstituído, sim ou não? Então, eu posso usar qual sistema? Orto-meta-para. Nome dessa ramificação, professor, chama metil. Nome dessa ramificação, metil. Como que ficaria o nome dele usando números? Como são iguais, quem é o número 1? Tanto faz. São iguais? Pode escolher. Então, aqui, ó, horário ou anti-horário para pegar o próximo? Horário. Então, ficaria 2, 3, chegou. Usando números, ficaria assim, então, galera. 1,3 de metil, porque são 2. Cadeia principal, chamada de benzeno. Acontece que o 1,3, ele é equivalente à posição que a gente chama de meta. Então, esse 1,3 aqui é a posição que a gente chama de meta. Então, você pode falar que ele é o meta de metil, cadeia principal, benzeno. Meta de metilbenzeno. Esse daqui, então, poderia ser chamado de meta-chileno. Meta-chileno, o nome popular dele. 2 nomes para esse daqui, então, galera. Qual que seria? Isso daqui, metil. Isso daqui, metil. São iguais, então tanto faz. Vamos chamar essa aqui de 1. Repara que horário ou anti-horário dá na mesma. Porque de todo jeito, esse aqui vai ficar onde? O outro metil, de todo jeito, vai ficar no carbono 4, galera. Então, usando números, ficaria assim o nome dessa molécula. 1,4 de metil, porque são 2. E a cadeia principal chama o quê? Chama benzeno. Só um momentinho aqui, vamos ver. E se chamar ortobenzeno, tá errado? Teria que... Aí você só comentou... você não comentou o que estaria no orto, Luan. Então teria que falar o que está no orto. É um dimetil? Só de usar o sistema orto-meta-para, você já está considerando que tem 2 coisas. Aí você tem que contar quais são essas coisas. Porque tem vários tipos de ramificação. Nem sempre vai ser metil. Pode ser etil, pode ser ramificações diferentes.
Então, não pode colocar só ortobenzeno, não. Você tem que contar quem é que está ligado no benzeno. Quando você coloca orto, eu sei que eu vou ter que pôr um no 1, outro no 2. Agora, aí tem que descrever o que eu teria que colocar no 1 e no 2. Se é metil, se é etil. Beleza? Respondido, querido? Beleza, valeu, querido. Galera, então esse aqui é o 1,4 de metilbenzeno. E esse conjunto de números aqui, 1,4, ele é equivalente ao que a gente chama de quê? De para. Então, ele é o para de metil cadeia principal. Benzeno. Para de metilbenzeno, também conhecido como para chileno. Então, o nome popular desse último aqui seria para chileno. Já apareceu nos vestibulares. Os 3 chilenos possuem que caso de isomeria constitucional? Isomeria constitucional, também chamada de isomeria plana, ela é dividida em 5 casos. Isomeria de cadeia, função, posição, metameria, tautomeria. Então, a minha pergunta é, os casos que eu coloquei aqui no quadro como chileno são isômeros planos de quê? Qual que é a resposta? São isômeros planos de posição. Eles têm a mesma fórmula molecular e a diferença seria só a posição da ramificação metil. Um tem 1 e 2, 1 e 3 e 1 e 4. Ok? Quando o benzeno é colocado em pezinho assim, ó, o aluno tem facilidade de determinar se é orto, meta, para. Mas se ele muda a orientação espacial do benzeno, igual eu fiz aqui, o aluno tem dificuldade de precisar se aquilo ali é orto, se é meta ou se é para. Esse benzeno, ele é dissubstituído, sim ou não? Então, ele é ou orto, ou meta, ou para. Qual que você acha que ele é? Se você conseguir identificar 1,2, pode chamar ele de orto. Se você conseguir identificar 1,3 de meta e 1,4 de para, o que você achou que ele é? Meta. Vamos ver por quê? Como que chama essa ramificação aqui? Professor, chama etil. Essa daqui, como é que chama? Também chama etil. Como são iguais, quem vai ser a primeira? Posso escolher qualquer uma? Então tá, eu escolhi essa daqui para ser a primeira. E agora, o que você indica aí para mim? Horário ou anti-horário? Pela minha escolha. Para dar o menor número, aí tem que continuar aqui num giro horário. Então, eu fiquei com 1 e 3. Toda vez que ele for dissubstituído e 1 e 3, ele vai ser o quê? Meta. Então, me fala 2 nomes para essa molécula. Um usando o número e o outro usando o orto, meta ou para. Usando o número primeiro, como que você pode chamar essa molécula? Posso chamar ela de 1,3, coisas iguais, de etil, cadeia principal. Como é que chama? Benzeno. Como ele é um benzeno dissubstituído, posso usar também o que, então? 1,3 é o que, galera? Meta. Então, a outra possibilidade seria o aluno trocar esse 1,3 por meta, já que eles são equivalentes. Então, ficaria assim, ó, meta, tracinho, de etil, cadeia principal, benzeno. Então, o que a gente aprende aqui no exemplo 8? Que nem sempre você vai pegar um benzeno que está em pezinho assim, ó. Você pode pegar ele em diferentes ângulos, e aí basta você numerar para verificar se ele é orto, se ele é meta ou se ele é para. Então, para fechar, se der 1,2, orto. Se der 1,3, meta. Se der 1,4, então esteja ele desenhado de qualquer maneira. Tá bom? Diga. Aqui que tem isopropil, ele é mono. A pergunta que surgiu para quem está em casa é se esse aqui ele era dissubstituído. Esse daqui ele é monossubstituído. Cada posição do... O benzeno tem 6 carbonos, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dos 6, só um tem ligante. Então ele é mono. Esse aqui dos 6, 2 estão ligados. Por isso que ele é di. Beleza? Galera, esse daqui ele é o quê?
Ele é mono, ele é dissubstituído, ele é trissubstituído? O que vocês acham? Ele é dissubstituído. E a diferença desse para os outros casos é porque dessa vez os ligantes são distintos. Aqui os dois eram etil, aqui os dois eram metil. Como que a gente faz quando está com ligante distinto? Quem vai ser o carbono 1? É isso que a gente precisa ver. Como que chama essa ramificação aqui? Chama etil, porque tem 2 carbonos. Como é que chama essa ramificação aqui? Chama metil. Galera, quando você tem ligantes diferentes, o número 1 é aquele que aparece primeiro na ordem alfabética. Então, qual dos dois ele vai ser o 1? O etil, ele vai ser 1. Aí, o que você sugere, então? A partir do momento que você sabe que ele é o número 1, um giro horário ou anti-horário? Para conseguir os menores números, teria que ser anti-horário. Então, teria que jogar isso aqui no 2. Antes de dar o nome, você vai chamar ele de orto, meta ou para? Ele não está dando 1,2? Uma está no 1, outra está no 2. Então, ele é orto. Esse caso aqui, ele é orto. Primeiro, vamos aprender com números. Ordem alfabética. Quem vem primeiro? O etil. Então, 1 etil, tracinho, 2 metil. Cadeia principal, como é que ela chama? Benzeno. Para benzenos dissubstituídos, o 1 e o 2 pode ser trocado por orto. Então, outra forma de dar nome nessa molécula é chamar ela assim, ó. Eu vou chamar essa molécula aqui de orto. Aí você vai falar o que que tem. Só de colocar orto, o aluno já tem que saber que uma vai ser colocada no 1 e a outra vai ser colocada aonde? No 2. Então é por isso que você não precisa mais descrever, é só colocar número, é só colocar assim, ó, orto, etil, metil, cadeia principal, como é que chama? Benzeno. Então o aluno que lê orto, ele já sabe, esse aqui vai ser, como ele é o primeiro inclusive do número. Então esse aqui ele vai ficar na posição 1 e esse aqui vai ficar na posição 2. Se aqui tivesse escrito assim, meta, etil, metil, benzeno. Aí o etil estaria no 1 e o metil no 3. Se aqui tivesse para, etil, metil, benzeno, o etil estaria no 1 e o metil no 4. Então, quando ele te dá essa palavra aqui, ele já está representando um conjunto de números. Beleza? Ficou claro isso para todos? Galera, agora, nesse caso aqui, posso usar o sistema orto-meta-para nele? Sim ou não? No exemplo 10. Então, ele não é dissubstituído. Então, não dá para usar orto-meta-para. Então, eu vou ter que usar números. E onde que fica o número 1? Primeiro, você tem que verificar o que você tem. Então, você tem metil, aqui de novo, metil, e aqui você tem o quê? Etil. Pela ordem alfabética, quem fica com o número 1, então? Muita gente ia chegar nesse daqui e ia pôr o número 1 só porque ele é o de cima, mas você sabe que é esse aqui que vai ser o número 1. Ó. E aí eu vou gerar horário ou anti-horário? Bom, para conseguir os menores números, é melhor o anti-horário aqui, ó. E aí o que eu tenho? Etil no 1, tem metil no 2 e metil no 4. O nome desse composto é? Então o nome dele ficaria assim, ordem alfabética primeiro. Então ficaria 1 etil, tracinho, tem no 2, tem no 4, de metil, cadeia principal, benzeno. Então, o que nós aprendemos nesse quadro aqui? Que o benzeno ele vai ser cadeia principal quando ele está ligado a estruturas que são mais simples. E agora eu vou mostrar 2 exemplos onde ele vai estar ligado em coisas complexas, então ele vai ser ramificação e não a cadeia principal. Diga. Uma nomenclatura popular para esse? Esse daqui ele tem, mas eu não lembro de abordar ela nos livros. Ela não seria das relevantes daqui, a gente tem que lembrar. Chileno, dessa parte, chileno, tolueno. Esse daqui tem até o nome engraçado, apareceu uma vez na prova do Enem, chama Comeno, esse aqui, ó. Né? Tem no livro também o nome dele, né? Então é o estireno, tolueno. O estireno eu cheguei a falar para vocês na última aula?
Eu dei só dois exemplos, não foi? Então, eu vou colocar esse estireno, que ele é usado na fabricação de isopor, ok? Então, seria dos famosos, o tolueno, o chileno, o cumeno e o estireno. Beleza? Verifica se ele deu esse nome popular aí no livro de vocês. Eu acho que sim. Quem está com o livro aí, abre na primeira parte. Colocou, né? Tá onde? Página? Na página 72 você vai achar o nome popular desses aí. 71, aliás, você vai achar o nome popular desses casos. Beleza? Pode apagar aqui, galera? Pode ser? Galera, só para fechar esses casos mais famosos, né? Que é o tolueno, cumeno, chileno e esse aqui que é o estireno, que é usado na fabricação de isopor, e também na fabricação do poliestireno, que é usado para o plástico da seringa de copos também, né? Ele é um polímero de adição, ele é o monômero de um polímero de adição. Qual que é o nome dessa ramificação aqui? Alguém saberia dizer? Ela é et porque ela tem dois. Mas quando tem só dois, a gente chama de etil. E quando tem dois e uma dupla? Quando é dois assim, saturado, chama etil. E quando tem dupla, a gente chama ele de etenil. O etenil, galera, ele também tem um nome popular para ele. Essa ramificação é conhecida com o nome de vinil. Então, me dá dois nomes para esse composto que está aqui. Como que a gente pode chamar ele? Como ele é monossubstituído, não precisa de número. Você só me fala a ramificação e a cadeia principal. Como é que ficaria? Posso chamar ele de etenil, cadeia principal. Benzeno. Outro nome para ele. Ou o etenil não é o vinil? Então posso chamar isso aqui de vinil benzeno. Essa ramificação também é conhecida com o nome de vinil. E agora o nome popular dele. Esse aqui ele é chamado de estireno. O estireno ele é usado na fabricação. A espuma dele a gente chama de isopor. Esse daqui, quando ele polimeriza, ele vira uma macromolécula, uma molécula gigantesca, um polímero. O poliestireno, ele na forma expandida, na forma de espuma, ele é chamado de isopor. E na forma não expandida, maciça, ele é chamado de PS, que é o plástico da seringa de copos descartáveis também. Beleza? Agora eu vou colocar os outros casos que o benzeno ele vai ser a ramificação e não a cadeia principal. Só preciso saber se eu posso apagar tudo que está ali. Pode ser? Pois não, querida. Nesse caso aqui, ele é a cadeia principal, né? Quando ele é colocado aqui por último, ele é a cadeia principal. Não, é porque eu lembrei desse caso e resolvi acrescentar ele. Aí, a partir do exemplo 12, que eu vou colocar ele como ramificação. Beleza? Oi, pois não. Oi? O tolueno é o metilbenzeno. Esse aí eu já falei no exemplo 2, não foi, galera? O tolueno é quando tem um CH3 ligado ao benzeno. É o metilbenzeno. E aí a galera falou que foi o exemplo 2, se eu não me engano. Beleza? Vou passar o restante aqui, galera.
Pode apagar esse exemplo 9 e o 10 aqui, pode ser? Moçada, um minutinho, a gente começa aí. Eu alcancei. Moçada, vamos lá então. No exemplo 12, no exemplo 13, a gente fecha os casos de benzeno e o aluno vai aprender quando que ele vai tratar o benzeno como cadeia principal e quando que ele vai tratar o benzeno como ramificação. Quando você bate o olho nesse exemplo 12 aqui, ó, se você... Não existe cadeia mista, cadeia principal mista, melhor dizendo. Então não tem como você falar que a cadeia principal é uma parte daqui e uma parte daqui. A cadeia principal ou é a parte fechada
ou ela vai ser a parte o quê? Aberta. Não tem como ser as duas coisas. Agora, se você colocar o benzeno como cadeia principal, olha que ramificação estranha que ia ter aqui, ó. Então, nesse caso, é melhor inverter. Deixa isso aqui ser a cadeia principal e ele vai ser o quê, então? Se isso aqui vai ser a cadeia principal, o benzeno vai ser o quê? Ramificação. Então, vamos pintar aqui a cadeia principal. CH3, CH2, CH, CH2, CH, CH e CH3. Essa é a minha cadeia principal. Agora, alguém saberia dizer como que chama o benzeno quando ele é uma ramificação? Aqui ele não vai ser cadeia principal, ele vai ser considerado ramificação. Tipo, tem metil, etil, ele é qual? Como é que chama? Exato. Quando o benzeno é uma ramificação, ele é chamado de fenil. Então agora está na hora de você numerar por causa da dupla, está na hora de você numerar por causa do fenil. Qual que é a sua sugestão? É numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Resumindo, quem manda mais? A dupla ou a ramificação? Quem manda mais? O critério são três coisas. O critério de importância, em primeiro lugar, é grupo funcional. É carbonila, hidroxila, aquilo ali é o topo. Mas a gente está num capítulo que fala de hidrocarboneto, então não existe essa parte de carbonila, hidroxila. Isso aí não tem nesse capítulo. Agora, quando surgiu um álcool, uma cetona, um aldeído, um ácido carboxílico, o grupo funcional domina a importância. Mas para hidrocarboneto, esquece isso então. Como que funciona para hidrocarboneto? É só duas coisas. Em primeiro lugar, dupla e tripla, e depois que vem a ramificação. Sabendo que a dupla é mais relevante em termos de enumeração que a ramificação, o aluno teria que enumerar mais próximo dela. Então vai ter que ser da direita para... Deixa eu no VAC, hein, galera? Foi. Isso aí, massa, esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui você mostrou a importância da dupla, porque a dupla ficou com um número menor do que a ramificação. Se tivesse feito o inverso, estaria errado. Ok? Agora está na hora de dar o nome do composto. Quem vem primeiro? Cadeia principal ou ramificação? Na hora de dar o nome. Ramificação. O fenil está no 5. Aí você escreve assim, ó, 5. Fenil. Cadeia principal. Ela tem 7 carbonos. Então, hept sem o H. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Que o hept e o X, para escrever junto, tem que apagar o H. Então, hept, onde que está a dupla? Ela está do 2 para o 3. Aí o PAC fala para você pegar os dois números ou só o menor? Só o menor. Então, vamos pegar esse 2 aqui, ó. Hept, tracinho, 2 em hidrocarboneto. Como é que a gente fecha o nome de hidrocarboneto? Com O. Então, esse é o nome do composto. Dessa vez, o benzeno, ele foi colocado na condição de cadeia principal ou de ramificação? Porque ele estava ligado numa coisa muito complexa. Então, dessa vez, ele vai ser a ramificação. Pois não, querida? Sim. Quando a cadeia é saturada, tipo essa daqui, ó, nós colocamos an. Quando tem dupla, em. E aí você tem que pegar o menor número da dupla. Quando tem tripla, in. Ok? Galera, então esse daqui nós fechamos. O O é o motivo dele ser hidrocarboneto. Quando você olha, o composto é formado só de carbono e hidrogênio. Galera, essa molécula que está aqui representada. O benzeno vai ser a cadeia principal, isso aqui vai ser uma ramificação gigante. Ou o contrário, aqui vai estar a cadeia principal e aqui vai ser a ramificação. Contrário, cadeia principal, isso aqui vai ser a ramificação. Pois não, querido? Você sempre vai... A pergunta que surgiu, moçada que está em casa, é que quando a ramificação tem dupla ou tripla, lembra do vinil, que era o etenil, né? Então você coloca em, mas você sempre vai tentar deixar a dupla e a tripla na cadeia principal. No último caso, você não conseguiu, ela ficou de fora, aí você vai criar o etenil, propenil, beleza? Ok, se aqui tivesse uma tripla, aí você pega as duas, tanto a dupla quanto a tripla. Você vai procurar pegar as duas e o que sobrar vai ser ramificação. Se aqui tivesse uma tripla aqui,
Aí você ia fazer assim, pega a dupla e desce aqui para pegar a tripla. E isso aqui seria a ramificação, se aqui tivesse uma tripla. Beleza? Galera, a cadeia principal ela vai de uma ponta até a outra, então eu vou pintar ela aqui para a gente. Deixa eu só olhar o tempo aqui. Falta 6 minutinhos, vai dar tempo da gente fazer esse aqui e terminar esse aqui. Galera, CH2, a cadeia principal ela vai de uma ponta até a outra. Então, eu peguei dessa ponta até essa para dar o maior número de carbonos. Então, beleza. Aqui eu tenho a sequência com o maior número de carbonos. O que ficou de fora? Essa estrutura aqui, isso aqui não chama fenil, porque fenil é quando é só o benzeno. E esse aqui, como é que ele chama? Alguém lembra o nome desse aqui? Quando existe o benzeno ligado a um carbono, e esse conjunto é uma ramificação? Moçada, esse aqui chama benzil. Então, qual que é a diferença de benzil e de fenil? Fenil é só o anel. Benzil é o anel ligado a um carbono, ok? Aqui tem uma ramificação que é um CH3. Como é que chama? Metil. Agora você vai ter que enumerar esquerda para direita ou direita para esquerda. Qual que é o certo? Aí o PAC fala para você pegar os menores números possíveis. Daqui para cá, vai ter uma no 2 e a outra. Vai ter uma no 2, aí vai ter 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ter 2 e 8. Quem enumerou o contrário? 1, 2, 3. Vai ter uma no 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual que é melhor, 2 e 8 ou 4 e 10? Os menores números. Então, teria que ser da esquerda para a direita para pegar os menores números. Então, ficou assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, galera. Contei aqui certinho? Vamos ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso mesmo. Quem vem primeiro? O benzil ou o metil? Ordem alfabética é a resposta. Então, vem o benzil, professor. Então, 8, benzil, tracinho, 2, metil, 11 carbonos. Qual que é o prefixo para 11? 11 carbonos é o que, galera? Um deck. Um deck. Quando é saturado, só tem simples. É AN. Quando ele é hidrocarboneto, formado só de carbono e hidrogênio. Ó, beleza, então esse é o nome do composto. Então, espero que nesses dois últimos exemplos tenha ficado claro para vocês, comparado com aqueles que eu fiz antes, quando que o benzeno é cadeia principal e quando que ele é ramificação. E outra coisa importante é as duas ramificações possíveis de benzeno, aquelas que você tem que lembrar. Tem mais? Tem, mas assim, importante é isso. Fenil, só o benzeno. Benzil, o benzeno ainda tem um carbono ligado nele, ó. E aí que vai ligar na cadeia principal. Fechou, galera? Diga. Quando a estrutura é simples, a pergunta que surgiu, moçada que está em casa para entender, vai ter alguma situação que eu vou poder usar os dois casos? É isso, né? Que eu vou poder usar os dois casos. Se a estrutura que estiver de fora for simples, você vai dar preferência para o benzeno ser cadeia principal. Você vai ver que os vestibulares gostam de fazer isso. Agora, quando a estrutura é muito grande, tipo, passa de 4 carbonos, já é 5, 6, você já vai reparar que o benzeno é ramificação. Normalmente, até 4 carbonos, ele é cadeia principal. Passou de 4 carbonos, costuma colocar ele já como ramificação, para ficar mais fácil para você estabelecer. Ok? Beleza? Galera, agora para fechar aqui nossa aula, o naftaleno, ele é um composto aromático polinuclear condensado. Ele pode ser representado assim, com duas bolinhas indicando a ressonância ou com ligações alternadas. Agora, eu quero conversar sobre isso aqui com vocês antes, ó. Quando o aluno ele vai ter que montar um composto aromático polinuclear, ele tem uma dificuldade muito grande de colocar as ligações pi. Quando é um benzeno, um núcleo benzênico, o que o aluno faz? Alternância, né? Ó, vou colocar uma aqui, pula, vou colocar uma aqui, pula, aqui. Então, quando é um, beleza. Agora, qual que é o problema? Moçada, todo mundo aqui tem que ser núcleo benzênico. E agora?
Dá para você colocar 3 ligações π dentro de cada anel desse? Sim ou não? Dá ou não dá? Se o aluno tentar colocar 3 em cada um, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vamos supor que o aluno está tentando colocar 3 em cada um aqui. O que você reparou aí? Ficou muito errado esse trem. Olha aqui, o tanto de ligação que esse carbono está fazendo. Então, quando você tem um composto aromático polinuclear condensado, só um primeiro anel você vai conseguir pôr 3. Aí os outros, aí o seu objetivo é, todos os carbonos têm que ser sp2. Esse é o seu objetivo. Se você conseguir colocar o número de ligações π suficiente para todo mundo ser sp2, você acertou. Então, por exemplo, quantas você indica por aqui? Quantas ligações π para todo mundo aqui desse segundo anel ser sp2? Coloquei uma, mas esse aqui é sp3. Ó. Esse aqui também. Então, né, uma só não resolve, não. Vamos pôr mais uma? Agora sim, todo mundo é sp2, todo mundo é sp2. Agora falta resolver a vida desses dois aqui. Ó. Esse. 2. Se você colocar aqui, esse carbono aqui vai passar o número de ligações, né? Então, você tem que verificar as ligações e até o local correto para pôr ela. Então, por exemplo, eu vou pôr uma aqui. Quando você coloca uma aqui, você já resolve a vida desses dois? Qual que seria a próxima? A próxima aqui daria para você arrumar ou não? Não. Agora aí de cá, daria? Agora repara o seguinte, nesse desenho que eu fiz, todos os carbonos são sp2? Ficou algum carbono sp3 aí? Você vai pensar aí, ficou algum carbono que faz ligações simples? Ou todo mundo é sp2 agora? Então tá certo. Então, quando você tem um composto aromático polinuclear, você não vai procurar colocar 3 em cada. Você vai procurar montar um desenho onde todo mundo tem carbono o quê? sp2. E isso daqui, galera, é equivalente a isso daqui, ó. Coloca a bolinha aqui da ressonância. Todos esses anéis aí teriam ressonância. O problema é que quando desenha assim, ó, o aluno vai de boa. Ó, beleza, professor, eu entendi que isso aqui é aromático polinuclear. Agora esse aqui, quantos núcleos benzênicos tem aqui? Só 1 ou 4? 4, porque todo mundo é o quê? sp2. Então, eu poderia criar um peguinha desse. Outra coisa, quantas ligações π tem aqui? O aluno poderia contar 3 para cada um e errar. Né? Qual é o número de ligações π aqui? Qual que seria o gabarito? 3, 4, 5, 6, 7, 8 é o gabarito. Se ele tivesse colocado 3 em cada, aí ele ia errar. Ficou claro isso aqui para vocês também? Isso aqui é uma coisa que a maioria acha difícil, mas basta você se guiar por isso aqui. Ó. Todo carbono tem que ser sp2 quando é núcleo benzênico. E fechou nossa aula. Na próxima aula eu continuo a partir do naftaleno, pode ser? Valeu, galera. Tchau. Até a próxima aula. Moçada que está em casa, valeu demais. Até a próxima aula. Tchau, gente.